Saúdo os ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede por estarmos mais uma vez aqui para levarmos uma reflexão sobre a palavra de Deus. Nesta manhã eu quero ler com vocês um versículo que se encontra no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 3, que nos diz assim a palavra de Deus. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Nesta manhã queremos falar subordinado ao tema o vaso quebrado. Na ótica humana, vaso quebrado para nada serve. Na ótica divina, muitas vezes se faz necessário quebrar o vaso para ter alguma utilidade. O caso desta mulher que trouxe aquele vaso de alabastro, era um tipo de pedra, contendo um unguento perfumado de raro valor. Enquanto aquele perfume estava guardado dentro do vasilhame, nada adiantava, não perfumava o ambiente e nem perfumava o Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa que a gente observa naquele vaso é o que diz o versículo 3 que eu li, que era um perfume de nardo puro de muito preço. Não era algo insignificante. Aquela pobre mulher, que em outros textos diz que era uma mulher pecadora, quis oferecer a Jesus Cristo o que ela tinha de melhor. Nardo puro, perfume especial, de muito valor. Aí observamos a segunda coisa neste texto, que está nos versículos 4 e 5, que eu me abstive de ler para não tomarmos tanto tempo, que foi exatamente a incompreensão dos discípulos de Jesus Cristo. O versículo 4 diz: e alguns que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se faz este desperdício de unguento? Porque podia se vender por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E bramavam contra a pobre mulher. Observe, meu irmão, meu ouvinte, que era um perfume muito caro e se fazia necessário quebrar aquele vaso para poder aquele perfume ter utilidade no que aquela mulher se propunha a fazer. É exatamente onde vem o terceiro tópico e a pergunta. A quebra do vaso. Por que quebrar o vaso? Vaso cheio e fechado não é bênção para ninguém. Se você é um vaso
e está cheio, sente que Deus lhe encheu, mas você não deixa Deus lhe quebrar, e através desta atitude abençoar vidas, você não é bênção na vida de ninguém. Quero dar alguns exemplos. Veja o caso daquele moço que recebeu o talento. Ele era um vaso, ele tinha alguma coisa. A capacidade dele era de receber um talento, e Deus lhe deu um talento. Mas ele preferiu guardar, ou seja, foi um vaso que não se deixou quebrar, não se deixou abençoar vidas, não deixou Deus lhe usar para abençoar o seu reino. O jovem rico também era um vaso cheio, ele estava perto da salvação. Quem disse isso foi Jesus Cristo, quando ele respondeu: tenho observado isto desde a minha mocidade. Jesus, perto estais da salvação. Mas falta-te uma coisa. A quebradura que aquele vaso precisava era despojar-se dos seus bens terrenos. Jesus disse: vai, vende o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Ele não deixou o oleiro fazer isso na vida dele. Ainda outro exemplo, o rico insensato, era outro vaso, estava cheio, foi abençoado. A Bíblia diz que a sua herdade produziu de uma maneira muito grande. Mas aquele homem não preocupou-se em abençoar vidas, preocupou-se em guardar, ajuntar, fechar-se em si, dizer à sua alma que ela tinha muitos bens em depósito e que poderia comer, beber, folgar e que regalasse. Só que a Bíblia diz que disseram: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Vamos ver no tópico de número 4 de nossa reflexão o mistério do vaso quebrado. Por que o vaso quebrado? Olha, enquanto o vaso estava intacto, o perfume não encheu a casa. Mas diz a Bíblia em outra passagem que quando ela quebrou aquele vaso, o perfume se espalhou por toda a casa, de uma maneira tal que todos puderam sentir aquele perfume. Então, o vaso que está cheio, mas não se deixa quebrar-se, não pode abençoar as vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos deixar Deus nos usar, Deus nos quebrar, Deus fazer conosco o que lhe apraz. Aí sim seremos vasos quebrados, e o nosso conteúdo abençoará vidas aqui na terra. O perfume só se espalhou quando a mulher quebrou o vaso e derramou aquele perfume sobre a cabeça de Jesus Cristo. É o que diz no Evangelho de São João, no capítulo 12, João dá o nome da mulher. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento, do perfume. Então, enquanto o vaso está intacto, ele não abençoa a vida, não enche a casa. Enquanto você não se deixa Deus lhe quebrar, Deus lhe moldar, Deus lhe usar, você não está, meu irmão, abençoando vida.
Darei para terminar alguns exemplos de vasos que foram quebrados e abençoaram vidas. José, por exemplo, que processo de quebra não passou José para abençoar a vida do seu pai, a vida da sua mãe, a vida dos seus irmãos, a vida de toda a sua casa? Que processo não passou Moisés, 40 anos no deserto, apacentando ovelha, levando chuva, sereno, sol, mas ele tinha que ser moído, quebrado, aprender a paciência com as ovelhas para poder abençoar o povo de Israel. Ruth, que foi quebrada, saiu da sua terra, deixou seus familiares, perdeu seu marido, quebrada para abençoar sua sogra e tornar-se uma das 4 mulheres na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, o vaso por excelência, quebrado para nos consertar, diz Isaías, aleluia, que ele foi moído, ele foi ferido, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Podemos parafrasear, pelas suas rachaduras, pela sua quebra, eu tive as minhas rachaduras consertadas e os meus defeitos consertados. Ele foi rejeitado para que eu e você fôssemos aceitos. Ele esvaziou-se de si mesmo, como diz a Bíblia, que ele esvaziou-se a si mesmo. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Tomou a forma de homem e se fez semelhante aos servos. Sabe para quê? Para que eu e você sejamos cheios. Louvado seja o nome do Senhor. Termino dizendo, eu e você, nós, os vasos, devemos aceitar a vontade incondicional do oleiro. Se o oleiro está nos quebrando, ele sabe o que está fazendo. Devemos ser quebrados para abençoar os que estão perto de nós, nossos familiares, nossos amigos de trabalho, nossos irmãos em Cristo, nossos vizinhos, nossos adversários, tem que ser abençoado pelas nossas rachaduras. Se formos quebrados, o perfume de Cristo que está em nós exalará e encherá todas as vidas que se aproximarem de nós. Concluo dizendo, se Deus, o divino construtor, está nos quebrando, Ele quer com isso que sejamos uma bênção para todos que estão perto de nós, serem participantes do perfume que temos em nós. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Esta palavra, nesta manhã, destina-se a você, que é servo do Senhor, e que por alguma maneira está sendo quebrado e não está entendendo o trabalhar de Deus na sua vida. Deixe Deus te quebrar. Deus está te preparando. Deus está te moldando para abençoar vidas que precisam ser abençoadas por ti. Em nome de Jesus, este é o meu desejo e a minha oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.